alunos da faculdade. Apresentando o Roberto Carvalheiro é uma pessoa que a gente conhece já há alguns anos, que tem trabalhado em projetos de pesquisa. Ele é zootecnista, formado em Lavras, que depois fez mestrado em Viçosa, em Jaboticabal, desculpa, não teve Viçosa, então é Lavras, foi para Jaboticabal, mestrado e doutorado em melhoramento genético. Ele trabalha numa empresa chamada GenSys, que é uma empresa de consultoria que roda programas de melhoramento para vários grupos, especificamente gado de corte, mais força em gado de corte. E ele, há 2 semanas, passou no concurso da Unesp de Jaboticabal como pesquisador na área nova. Então ele é pesquisador na área de melhoramento genético da Unesp de Jaboticabal. Então é o nosso colega também, recente aí. O Roberto tem muita experiência na parte de melhoramento e agora ele está entrando no melhoramento genômico, que é uma coisa que está se tornando realidade, e que eu vou me permitir falar disso no finzinho da manhã, tá bom? Então, Roberto, fique à vontade, com base no que eu falei para vocês. Vamos tentar explorar esse dia aí de uma forma bem amistosa. Obrigado. Obrigado, Fernando. Mexe no mouse, eu acho que... Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para mim ter essa oportunidade de estar interagindo com vocês. Eu comecei no melhoramento genético por conta da minha participação numa semana de veterinária. Era o meu último ano de graduação em Lavras. E aí teve uma semana de veterinária na USP, em São Paulo. Isso aí foi em 97. E eu decidi largar as aulas lá por uma semana e fazer essa semana. Tinha um curso de melhoramento em gado de corte que eu ofereci, era o Luiz Adriano. Era a turma do Luiz Adriano que estava organizando o curso. O Luiz Adriano Teixeira, hoje ele é gerente do programa de melhoramento da CFP. E aí foi que abriu as portas para eu fazer pós-graduação e hoje atuar na área de melhoramento genético. Como o Fernando falou, eu atuo como consultor na empresa GenSys já desde 2004, há 8 anos. Coloquei GenSys aqui ainda porque oficialmente eu não assumi minha vaga de pesquisador da Unesp, então eu sou GenSys ainda. E o título da palestra é Como Melhorar Geneticamente um Rebanho. Como o Fernando falou, o expertise da nossa empresa é melhoramento de gado de corte. A empresa ela já tem 21 anos, desde a sua fundação. No início ela chegou a trabalhar um pouco com melhoramento de suínos também, grande a Resende. E a gente tinha clientes na área de melhoramento de ovinos. Mas de alguns anos para cá, 100% dos nossos clientes são em gado de corte. Então a empresa, o expertise da empresa é fornecer consultoria para rebanhos que queiram fazer melhoramento em gado de corte. Então esse vai ser o foco da nossa palestra. Falando um pouquinho só antes de começar a palestra, no mercado de trabalho, eu comentei que eu iniciei minha vida profissional no curso desse. Eu não sei se alguém aqui vai ter essa mesma motivação, esse mesmo interesse. O mercado de trabalho na área de melhoramento, ele é meio que, ele diferencia um pouco por espécie. O legal de trabalhar com gado de corte ou gado de leite é que você tem uma certa liberdade de atuar como consultor na área. Se você partir para a área de pequenos, de monogastos, por exemplo, de melhoramento de aves e suínos, vai ser mais difícil você atuar como consultor. Possivelmente você vai estar atuando em empresas que desenvolvem linhagens específicas para serem usadas comercialmente, né? Então, o legal, o que me atraiu de trabalhar na área de melhoramento em gado é essa possibilidade de estar diretamente em contato com o criador e de ter uma certa liberdade para estar atuando com consultoria, né? Bom, voltando aqui para a palestra, os tópicos que a gente vai estar discutindo hoje, antes de falar de melhoramento, vai ser a partir do terceiro item aqui, a gente vai discutir um pouco uma visão holística geral da pecuária, algumas mudanças de paradigma que ocorreram nos últimos anos, novos desafios e oportunidades. Aí sim a gente vai entrar na parte de melhoramento propriamente dita. Como o melhoramento genético pode contribuir para esses novos desafios e oportunidades. O principal em um programa de melhoramento que é definir para onde a gente quer ir.
quais características melhorar no nosso rebanho. A gente vai estar tratando, vai ser boa parte da palestra, a gente vai estar tratando desse item. E, por fim, discutir as etapas de um programa de melhoramento. Tá? Como o professor Fernando falou, vocês fiquem à vontade para a gente ter uma interação informal aqui. Em qualquer momento, vocês fiquem à vontade para interromper. Eu acho que é mais proveitosa tanto para vocês quanto para mim. Também acho que é uma interação salutar para todos. Mudança de paradigma. A pecuária, vários anos atrás, ela era considerada como uma reserva de capital. Então, o criador lá tinha um número X de bois e não se preocupava com o tempo de abate, não. Ele tinha um boi no pasto, era uma segurança que ele tinha um capital mobilizado ali no pasto. Isso aí já não existe mais. E aí o produtor de pecuária passou a ser avaliado se ele era eficiente ou não, em relação a quantas arrobas ele produzia, quantas cabeças ele tinha. Só que eu fui treinado no meu curso de zootecnia em Lavras, eu fui treinado com esse objetivo aqui, de aumentar a produtividade de uma fazenda. Já foi uma mudança grande de paradigma, porque não importava mais quantas arrobas. Como a terra passou a ser muito valorizada, você tinha que tirar mais arrobas por unidade de área. Então, a questão de produtividade passou a ser muito importante. Devido à competição com outras culturas também. Bom, mas eu espero que os cursos de ciências agrárias, de veterinária, já tenham mudado o foco de aumento de produtividade para o que realmente importa para todo pecuarista, para todo produtor. Não adianta a gente produzir mais arrobas por hectare ao ano se a gente está deixando o criador no vermelho. Então a gente tem que arrumar um jeito de ser produtivo, mas o mais importante de tudo é lucrativo. E infelizmente na minha época a gente tinha muito pouco treinamento nessa parte econômica, na zootecnia deve ter mudado. Espero que na veterinária esteja sendo explorado isso também. E agora o novo paradigma que entrou a questão de sustentabilidade. Então não adianta o produtor ter uma fazenda com 1000 hectares, conseguir tirar 6 arrobas por hectare de forma lucrativa, se o negócio dele não for sustentável. Se ele não permitir que esse negócio dele tenha uma perspectiva de permanecer obtendo essas 6 arrobas por forma lucrativa por vários anos, ou então melhorar a lucratividade. Então, sustentabilidade aqui que eu falo não só por essa relação ambiental, sustentabilidade do negócio em si. Não adianta eu estar tirando R$800 por hectare desse ano e o ano que vem, se daqui a 3 anos eu não vou conseguir obter esses mesmos R$800. Então, eu tenho que explorar os recursos naturais de uma forma racional, lógico, mas eu tenho que pensar em atrelar a sustentabilidade econômica com a ambiental. A gente vai discutir um pouquinho disso mais para frente. E aí tem um pecuarista grande amigo meu aqui que ele levanta uma questão bastante relevante de ser considerada. Quantos quilos de carne o Brasil pode produzir por hectare de maneira sustentável com boa lucratividade? Se a gente pegar os grandes países produtores de carne, o Brasil é o que está nas melhores condições de produzir essa carne de forma sustentável e lucrativa. Porque muita área, clima favorável, interação cerrado, braquiária, zebuíno, extremamente favorável. Eu não gosto de falar que é um ponto que não deveria ser assim, mas a mão de obra é relativamente barata. Espero que isso mude, mas é uma coisa favorável para produzir carne de forma lucrativa também. E acho que o mais importante do que ser mão de obra barata, espero que isso acabe. Eu acho que é uma mão de obra do campo que tem vocação para isso. Então, o Brasil tem uma condição ímpar mundial de produzir essa carne lucrativa de forma sustentável. Só que vamos ver o tabuleiro do jogo, qual que é o cenário que a gente se encontra hoje. O Brasil, hoje, ocupa 1/4 do território nacional, 200 milhões de hectares com bovinos. Então, é uma atividade que tem um impacto bastante grande no país. E a gente produz em torno de 9 milhões de toneladas de equivalente de carcaça ano. Se
Se a gente pegar essas 9 milhões de toneladas equivalente da caçamba e dividir pelos 200 milhões de hectares, a gente vê que a nossa produtividade aqui, média, é em torno de 3 arrobas por hectare ano. A produtividade média numa fazenda de pecuária de corte no Brasil é essa. Tá? Bom, qual que é o problema? Pressão da agricultura. A terra está ficando mais cara, tem que aumentar a produtividade e produtividade. Pressão no crescimento das cidades. Tem que diminuir a área para crescer as cidades. Pressão de necessidade de reflorestamento. Pressão ambiental de não continuar desmatamento. Então, uma série de pressões que vão fazer a pecuária, ou a pecuária migra para cá, ou não tem como. Né? Agora, se a gente pensar em passar essa produtividade por área de 3 arrobas para 6 arrobas por hectare, que não precisa de grandes investimentos assim, é só trabalhar com 2 grandes gargalos da pecuária de corte. A gente está falando do melhoramento seria um refinamento numa fazenda. Mas o grande gargalo hoje é conservação de solos, é o principal. Degradação de solos, de áreas de pastagem no Brasil é o principal problema. E trabalhar com a questão de pastagem em si. Então, se a gente trabalhar com essas duas questões, a gente consegue, sem grandes investimentos, saltar daqui para cá tranquilamente. E aí a gente liberaria uma área maior do que a área toda ocupada pela agricultura no Brasil hoje. Toda a área ocupada pela agricultura no Brasil hoje ocupa 70 milhões de hectares. Se a gente conseguir pular daqui para cá, a gente libera uma área maior do que ocupada pela agricultura. Então a gente tem muito potencial, muita oportunidade de explorar a pecuária de corte no Brasil. Ela já é uma pecuária extremamente competitiva, mas tem condições da gente melhorar muito. E esses 3 aqui parecem baixos, mas eles já vêm melhorando ano a ano. Tá? Então, quando eu falo em melhorar a eficiência produtiva, aqui, quando a gente pega esses dados, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque quando se fala em sustentabilidade, principalmente, porque aí algumas empresas que vendem suprimentos, que vendem insumos, elas preconizam esse resultado aqui e, na verdade, tentando estimular o aumento de consumo desses insumos, preconizando uma maior produtividade para o aumento de consumos. Então, a gente tem que tomar cuidado com os interesses que estão envolvidos quando a gente fala nisso. Eu estou falando em aumento de produtividade, pensando em sistemas que garantam o bem-estar animal e a qualidade do produto final, sistemas que preservem a biodiversidade, sólidos, recursos hídricos, sistemas menos dependentes do uso de recursos naturais não renováveis. E não adianta o Brasil partir de 3 arrobas por hectare para 6 arrobas por hectare, mudando completamente o sistema, ficando completamente dependente de insumos, que, a meu ver, não seria uma forma sustentável de crescimento da pecuária. Por que eu falo isso? Tem um trabalho do professor de Viçosa, que ele comenta alguns gargalos da produção mundial de alimentos. E um dos principais gargalos é a reserva mundial de recursos naturais não renováveis. Se a gente continuar com o mesmo consumo atual, não aumentar o consumo, a reserva de selênio e manganês, por exemplo, mundial, ela vai se esgotar em 40, 50 anos. Então, é uma coisa que a gente não foi treinado para lidar com esse problema, mas os futuros zootecnistas, os futuros veterinários, engenheiros agrônomos, vão ter que arrumar uma forma de lidar com esse problema. A gente vai ter que aumentar a produtividade, mas com o olho nisso aqui, porque senão a gente vai estar dando tiro no pé.